Como nos guardar do erro e da soberba. Provérbios capítulo 25. Comentário de Mário Persona. 2 Reis capítulo 18 nos fala desse rei que é mencionado aqui, Ezequias, que foi um rei que restaurou o culto a Deus. Eu acho que é capítulo 18 de 2 Reis, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nós vemos uma restauração da verdade aqui, através desse rei Ezequias, e obviamente quando fala que não houve um antes dele, isso tem que levar em consideração o período em que ele vivia, que era um período já de ruína. E obviamente Deus foi com ele, porque nós vemos que no versículo 7 fala isso. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e aí vai contando das guerras contra os inimigos de Israel. Mas o que tem a ver Ezequias com o capítulo 25 de Provérbios é o versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Isso demonstra que num tempo de restauração da verdade, num tempo de volta aos princípios estabelecidos por Deus, existiu também um esforço em se preservar a palavra de Deus. Então esses homens de Ezequias, rei de Judá, acabaram transcrevendo os provérbios de Salomão. E muitos deles, obviamente, estão aqui hoje e fazem parte do volume da palavra de Deus, esses provérbios de Salomão. Salomão é uma figura de Cristo em seu reino. Quando Cristo vier reinar e estabelecer paz na terra. E esses princípios aqui que são ditados por Salomão nos seus provérbios, eles valem no modo como Cristo fará quando vier para reinar. Quando fala que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar, para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. O trono de Cristo, quando ele vier reinar e se estabelecer esse trono, então, em justiça, ele será precedido de uma limpeza completa da terra, tirando tudo aquilo que afronta a Cristo. Todos os iníquos serão mortos. Nós temos algumas passagens nos evangelhos que falam dessa limpeza que vai ser feita na abertura do reinado de Cristo na terra. Porque sem a separação, sem que o mal seja tirado da terra, não poderia haver paz durante o seu reino. Mas Cristo virá, fará essa limpeza, e durante todo o milênio haverá juízo a cada manhã. Aquele que pecar, morrerá. Obviamente, isso é o reino de Cristo na terra, habitado por pessoas de carne e ossos, não ressuscitadas, pessoas no seu estado natural, e não novas criaturas em Cristo, mas aquelas pessoas que restaram da grande tribulação, sejam elas os judeus convertidos, ou os gentios que acolheram esses judeus, e são chamados de ovelhas, em Mateus 25, enquanto os judeus são os pequeninos irmãos do Senhor,
e os bodes são aqueles que não acolheram os pequeninos irmãos do Senhor. Eu acho que tem até um versículo que fala, quando ele vier, tirará da terra tudo que é ofensivo, ou alguma coisa assim, eu não me lembro onde está isso, extirpará. O que faz a diferença toda, fará a diferença toda quando Cristo vier, e faz a diferença toda nesse capítulo, é a presença do Rei. No versículo 5, nos fala do juízo do Rei. O Rei julgando, né? No versículo 4, é a purificação, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor, e tira o ímpio da presença do Rei, e o seu trono se firmará em justiça. Mas o versículo 6 já é um juízo próprio. Não te glories na presença do Rei. E nossa vida seria também diferente aqui, nesse mundo, se nós estivéssemos sempre na presença do Senhor, julgando todas as coisas segundo a presença do Senhor. Porque quem conseguiria se gloriar na presença do Senhor? E é o que fala no versículo 27, comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. E também no versículo 14, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Agora, imagina qualquer um de nós, qualquer pessoa, diante de um que pode ver todas as coisas, que pode ler todos os pensamentos, que sabe todos os sentimentos que se passam em nosso coração. Que espaço, né, que margem existe para nós nos gloriarmos de qualquer coisa? Quem ousaria na presença de Cristo falar qualquer coisa, falar, eu fiz, eu sou, eu aconteço, ou qualquer coisa assim? Jamais. Aí sim entra a graça e a misericórdia, o versículo 7, porque melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Diante do príncipe tudo muda, diante de Cristo todas as coisas mudam. Qualquer litígio, qualquer problema, qualquer rancor, basta entrar na presença de Cristo. O que sobra? Não sobra nada. A presença dele muda tudo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.